Olá, eu sou o professor Zé Eduardo, essa é a nossa disciplina Planejamento Estratégico, é a nossa terceira videoaula, e nessa videoaula nós vamos tratar de um assunto que particularmente muito me agrada, muito me encanta, que é a análise de mercado. Então, quando nós falamos de análise de mercado, né, nós começamos entendendo, ou nós precisamos entender o que é o ambiente. Quando nós estamos falando de, pensando na nossa empresa, na nossa organização, nós precisamos entender o que é esse ambiente, né? Então, nós falamos de ambiente, nós falamos de quê? Nós falamos de olhar para dentro da empresa, um ambiente interno à empresa, e nós falamos olhar para fora da empresa, olhar externamente, né? Então, como a gente pode observar no próximo slide, nesse nosso slide, a gente está falando então dessa análise ambiental. O que é a nossa análise ambiental? O que é o nosso ambiente? Conforme eu havia dito, nós temos internamente o ambiente dentro da empresa, dentro da organização, as suas áreas funcionais, a sua cultura, o seu clima organizacional, e nós olhamos para fora da empresa. Então, nós temos um microambiente que é próximo, mais próximo à empresa, e nós temos um macroambiente que é mais fora, mais externo à empresa. Então, no microambiente, nós temos clientes, nós temos concorrentes, nós temos fornecedores, nós temos públicos diversos, nós temos clientes, nós temos a sociedade, onde a comunidade local, às vezes, onde a nossa empresa está inserida. Então, esse é um microambiente. E nós temos o macroambiente. Nós temos, então, no macroambiente, nós temos o quê? Nós temos política, demografia, economia, tecnologia, natureza, sociedade, cultura de uma forma geral. Então, isso é o que nós falamos lá em videoaulas anteriores, né? Esse ambiente é dinâmico, esse ambiente muda e muda a todo instante, né? Então, tecnologias são desenvolvidas, são criadas, são lançadas, tecnologias ficam obsoletas. Política, né? Nós pegamos, no caso do Brasil, por exemplo, de 4 em 4 anos, pode haver mudança, quem é o nosso mandatário, quem é o nosso presidente, e dependendo de quem for o presidente, mudam-se contexto político de uma forma geral, e para o bem ou para o mal. Isso implica tem alguma implicação para as nossas empresas. Demografia, por exemplo, no Brasil também, nós enquanto população, né, a nossa taxa de crescimento populacional vem diminuindo, está crescendo, continua crescendo, mas o índice de crescimento vem diminuindo ao longo do tempo. Então, tem estudos que apontam que em 2050, por exemplo, no Brasil, a população começará a diminuir, né? Nós chegaremos a um ponto de equilíbrio, taxa de natalidade é igual à taxa de óbito, e a partir de um determinado momento, essa taxa de óbito ela vai ser maior do que a taxa de natalidade. Isso já acontece em alguns países do mundo, em alguns países do primeiro mundo. Aí essa é a ideia, esse é o ambiente, e nós precisamos analisar esse ambiente. Quando nós estamos pensando em estratégia, pensando em planejamento estratégico, é fundamental nós entendermos a dinâmica desse ambiente, e para isso nós precisamos usar algumas ferramentas que nós veremos em breve, essas ferramentas de como a gente fazer essa análise ambiental. Seguindo, então, uma pergunta que surge. Você conhece o seu concorrente? Conhece de fato? E até antes dessa pergunta, né, quem é o concorrente? Quem é o seu concorrente? Eu sou uma empresa de telecomunicações que atua em Uberlândia, por exemplo. Quem são os meus concorrentes? Né? São outras empresas de telecomunicação? Elas estão aqui na minha região? Elas são empresas nacionais? Ou são empresas internacionais? Ou são os softwares? Ou são os desenvolvedores de softwares? Ou esse desenvolvedor de software está lá em Israel ou em qualquer lugar do mundo? Então, nós precisamos entender quem são esses concorrentes, né? Eles concorrem, eles competem comigo naquilo que eu desenvolvo, ou eles competem, concorrem com outros produtos ou serviços? Então, é fundamental nós conhecermos quem são os nossos concorrentes. Nós precisamos nos conhecer, mas nós precisamos conhecer os nossos concorrentes. E qual que é uma forma de nós conhecermos os nossos concorrentes? Nós precisamos mapear, elencar quem são esses concorrentes, e uma das formas de nós entendermos, conhecermos, é nós realizarmos benchmarking. Então, o que é o benchmarking? O benchmarking é um processo de comparar as estratégias e operações da organização com as das empresas consideradas as melhores da classe,
tanto dentro como fora do próprio setor. E não são só empresas locais, não são só empresas nacionais. Às vezes, nós podemos ir fazer benchmark com empresas da Coreia, com empresas da Rússia, eventualmente, dos Estados Unidos, da China. Então, essas empresas elas podem estar em qualquer lugar e em qualquer setor. Não necessariamente precisa estar naquele setor que eu estou atuando. Então, e por que nós realizamos esse benchmark, né? Quando nós realizamos isso, nós queremos identificar quais são as melhores práticas que podem ser adotadas ou adaptadas para alavancar ao nosso próprio desempenho, a nossa própria empresa. Como que ela pode melhorar o seu desempenho no mercado? Então, quando nós estamos propondo, pensando, realizando benchmark, nós estamos procurando as melhores empresas, né, e nós queremos adotar ou estudar ou entender as boas práticas que essas empresas, que essas organizações fazem e se elas podem ser úteis para a gente ou não. Então, né, quais são as etapas do benchmark? Nós temos que identificar com quem fazer o benchmark, então esse é um ponto, né? Quem é o líder? Quem é o melhor? Quem tem as melhores características? Quais são os aspectos do negócio a serem identificados, né? Então, eu quero fazer benchmark do modelo de gestão, eu quero fazer benchmark de tecnologia, de engenharia, de um sistema de distribuição, de um sistema de gestão de pessoas, de uma forma geral. Quais os aspectos nós queremos identificar, nós queremos fazer benchmark? Então, feito a identificação, né, com quem fazer e o que fazer, quais os atributos, né, quais os aspectos, nós precisamos coletar dados relevantes para permitir a comparação de processos de operações. Então, é necessário, num processo de benchmark, a coleta de dados. E nós queremos, então, comparar, né, esses aspectos, esses dados que nós coletamos, nós queremos comparar isso com o nosso próprio processo, com o nosso próprio negócio, né? Eles fazem melhor? O que o nosso processo poderia ser adaptado, ser melhorado? Tem algumas características que nós podemos adotar, que nós podemos melhorar? Então, essas são as etapas do benchmark, né? E, para a gente fazer a análise de uma forma geral, como que a gente faz isso, né? Como que a gente desenvolve? Como que a gente analisa aquele ambiente? Como que eu analiso os concorrentes? Como que eu analiso o mercado, clientes, tendências? Então, existem algumas ferramentas, e nós já tratamos muito dessas ferramentas, né? Lá no nosso módulo Inteligência de Mercado, lá nós aprofundamos em algumas dessas ferramentas. Aqui nesse módulo, né, nessa videoaula, a gente faz um apanhado de algumas das ferramentas tradicionais, das mais tradicionais, historicamente tradicionais, utilizadas para essa análise ambiental. Algumas dessas ferramentas, elas, né, dependendo, hoje é muito, né, as startups, as empresas de base tecnológica, as empresas que mudam muito rapidamente, algumas dessas ferramentas, todas elas são úteis, algumas mais utilizadas, outras menos utilizadas, algumas novas ferramentas, alguns novos frameworks sendo introduzidos, mas, enfim, né, essas que nós abordamos aqui são amplamente utilizadas em qualquer análise ambiental para sustentar, para suportar o processo de tomada de decisão. Então, é importante a gente entender, né, nós já comentamos também no início dessa nossa videoaula, sobre o microambiente e sobre o macroambiente. Então, no microambiente, olhar para dentro, olhar internamente, nós precisamos identificar quais são os nossos pontos fortes enquanto empresa e quais são os nossos pontos fracos, né, da nossa organização, em comparação aos concorrentes e na opinião dos clientes. Às vezes, nós temos uma característica que nós julgamos ser um ponto forte, mas os nossos concorrentes têm isso melhor do que a gente, ou às vezes isso não é relevante para o mercado, não é relevante para o cliente. Então, é importante eu ter características boas, melhor do que os concorrentes e que seja útil, que seja válido para o mercado. Então, isso é ponto forte e a ausência disto são considerados pontos fracos. E nós olhamos para o macroambiente, nós olhamos para fora. E nesse macroambiente, nós queremos identificar oportunidades e ameaças imediatas que exigem decisão estratégica da organização, além de localizar futuras oportunidades ou ameaças potenciais. Então, nós comentamos, né, em slide anterior, sobre a dinâmica desse macroambiente.
a tecnologia muda, política muda, meio ambiente muda, a demografia muda, a cultura muda. Então, quando nós olhamos, observamos essas mudanças, né, em curto, médio e longo prazo, essas mudanças são favoráveis à minha organização? Se elas são favoráveis, algumas delas pelo menos, a gente pode entender que são oportunidades. Mas se elas são desfavoráveis, a gente entende que isso é ameaça. Então, o que nós vamos ver, boa parte dessas ferramentas é para nós identificarmos e quantificarmos os nossos pontos fortes e fracos, as nossas oportunidades e ameaças. Uma das ferramentas mais clássicas, mais tradicionais, amplamente utilizada, é a famosa análise SWOT, né? Nessa análise SWOT, ou FOFA para alguns, enfim, né? Ou nome em inglês, ou nome em português, nós queremos olhar o quê? Olhar para dentro, né? Para dentro da organização, e observarmos nossos pontos fortes e nossos pontos fracos, e nós olhamos para fora, para o ambiente externo, e observamos, né, oportunidades e observamos ameaças. Então, quando nós observamos para dentro, o que nós consideramos pontos fortes? Em que nós somos fortes em comparação com os concorrentes? Então, aspecto positivo. E nós olhamos para o ambiente externo, né, aspecto positivo, quais mudanças estão criando novas opções para nós, estão criando novas oportunidades? Então, olhamos para dentro e observamos esses aspectos positivos, que são os pontos fortes, externo são as oportunidades, e também existem os aspectos perigosos, os aspectos que requerem atenção. Quando nós olhamos para dentro, esses são os pontos fracos. Em que somos fracos em comparação com os concorrentes? E olhamos para o ambiente externo, quais são as ameaças, quais perigos emergentes nós devemos evitar ou nós devemos combater. Então, essa é a ideia da análise SWOT, pontos fortes e pontos fracos, olhar para dentro, oportunidades e ameaças, olhar para fora, olhar para o macroambiente. Então, a análise SWOT, né, já falamos amplamente, é importante a gente entender o que nós podemos fazer, né? Nós cruzamos as oportunidades e as ameaças que são externas com as forças e as fraquezas internamente, dessa matriz, desse cruzamento, né, desses quadrantes que nós obtemos. O que nós podemos fazer? Então, quando nós cruzamos oportunidades, que são, né, olhamos para o ambiente e observamos oportunidades, e cruzamos com as forças que nós temos, então nós procuramos fazer o quê? Explorar os nossos pontos fortes existentes nas áreas de oportunidades apresentadas. Se olhamos para o ambiente externo e observamos ameaças, mas nós temos algum ponto forte, nós temos que usar o nosso ponto forte existente para combater essas ameaças. Olhamos para fora e temos oportunidades, olhamos para dentro e somos fracos, nós temos que tentar construir, dentro da possibilidade, novos pontos fortes, primeiro para poder, então, aproveitar as oportunidades que são apresentadas. E um cenário ruim é quando nós olhamos para o ambiente externo, nós observamos uma ameaça, olhamos internamente, nós não temos forças suficientes para combater essas ameaças. Então, nós deveríamos construir novos pontos fortes para nós tentarmos combater, né, evitar essas ameaças que nos são apresentadas. Então, existe, né, uma análise SWOT, ela é uma combinação dessas questões, né? Então, nós temos que valorizar forças e aproveitar as oportunidades. Então, né, essa é uma ideia. Nós temos que converter fraquezas em oportunidades, nós temos que evitar, minimizar as ameaças. Então, quando nós estamos pensando no nosso planejamento estratégico, nós temos que combinar essas coisas. A maximizar forças e oportunidades e minimizar as nossas fraquezas e as nossas ameaças. Essa é a síntese da análise SWOT. É uma outra ferramenta, um outro instrumento, um outro framework muito utilizado, historicamente, tradicionalmente, desde o final dos anos 1980, início dos anos 1990, é o modelo chamado como modelo de competitividade ou de atratividade do setor, ou o modelo das 5 forças de Porter. Então, esse modelo, essa ferramenta, ele propõe, né, 5 análises. Nós analisamos o concorrente na indústria, então essa indústria, na verdade, é um termo traduzido, né, literal, ou
forçada a tradução do inglês para português, mas na verdade são os concorrentes no setor que nós atuamos. Então essa indústria, quando a gente trata a indústria dentro desse contexto aqui, qual é o setor que nós atuamos? É telecomunicações? É banco? É distribuidora de combustível? É supermercado? É varejo? Então isso é a indústria, isso é chamado a indústria. Então nós olhamos a concorrência dentro da indústria, né, qual que é o nível de rivalidade entre as empresas existentes, então essa é a primeira força. Aí nós observamos o seguinte, né? Existem entrantes em potenciais, quais são os entrantes em potencial nesse setor que nós já estamos, né? Então existe a ameaça de novos entrantes. Nós que já estamos nessa indústria, nesse setor, nós temos que tentar dificultar novos entrantes, criar barreiras à entrada, a novos entrantes. Nós temos também, né, fornecedores nesse setor. Então, como que é o nível de fornecedor? Existem muitos fornecedores, existem fornecedores especializados, é concentrado, é distribuído. Então, nós chamamos de uma outra força, que é o poder dos fornecedores. Do outro lado, nós temos os compradores, né? Qual é o tamanho do mercado? É um comprador único? São vários compradores? Qual que é a estrutura, né, do mercado consumidor? Então, nós chamamos essa força de poder de negociação dos consumidores. E existem produtos ou serviços substitutos ao nosso produto, ao nosso negócio, ao que nós fazemos atualmente? Então, nós chamamos isso de ameaça de produtos ou serviços ou fornecedores substitutos. Essa é a síntese do modelo das 5 forças de Porter que nós tratamos. Outra ferramenta, outro modelo conhecido é o portfólio de negócios. Normalmente, né, organizações médias, organizações grandes, elas não têm um único produto, um único mercado, um único negócio. Então, o portfólio de negócio é um conjunto de negócios, produtos ou serviços oferecido por uma organização para satisfazer necessidades do mercado-alvo. Então, né, o meu grupo empresarial, ele tem uma empresa de telecomunicações, ele tem uma empresa de transportes, ele tem uma empresa de comércio eletrônico. Então, qual é o portfólio de negócio que nós temos? E né, para a gente analisar esse portfólio de negócios, existem ferramentas para isso também, que é o que nós vamos ver na sequência, né? Então, já havia dito que as empresas não trabalham necessariamente em uma única linha de negócios, né? Pode existir, deve, né, normalmente existir outros negócios. Se a gente for pegar, por exemplo, a indústria, o setor bancário atualmente, né? Então, o setor bancário não é só banco que eles trabalham. Eles procuram desenvolver seguradoras, procuram desenvolver, né, cartões de crédito, outros negócios, alguns relacionados ao negócio que nós já trabalhamos, outros podem ser totalmente diferentes, e aí nós temos alguns exemplos, né? Então, a GE, a General Electric, produz desde turbina de avião a lâmpada, né, passando por equipamentos hospitalares, enfim, por uma série de bancos, né, indústria financeira. Então, a GE tem um portfólio de negócios enorme, é um dos exemplos aí de variação de portfólio de negócio que nós temos. Nós temos outros, né? Nós temos, por exemplo, a Unilever. A Unilever tem uma série de produtos, né? Originalmente era mais voltado para limpeza, para alguma coisa do tipo, e entraram na indústria alimentícia e adquiriram concorrentes, fornecedores, diversificaram de forma substancial o portfólio de negócios, né? Então, esse é um outro exemplo que a gente tem aí de variação. Localmente, em Uberlândia, né, um dos bons exemplos de portfólio de negócio que nós temos é a Algar. Então, a Algar tem telecomunicações, tem TIC, né, Tecnologia da Informação e Comunicação, tem agronegócio, tem lazer e turismo, tem serviços. Então, é um bom exemplo de portfólio de negócio que nós temos em Uberlândia, né, na nossa região. Obviamente, não só atuando em Uberlândia, mas, né, em todo o território nacional. E algumas dessas unidades de negócio, inclusive com atuação fora do Brasil, né? Aí está mais exemplo de outros serviços ou de outros negócios que esse grupo, que o Grupo Algar traz, por exemplo, né? A área de lazer, de turismo, de entretenimento é um dos negócios também. Mais recentemente, né, aproveitando ou seguindo ou se planejando para isso, ou fazendo uso do planejamento estratégico, foi criada a empresa Brain, a unidade de negócio Brain, que é Brasil Innovation, né? Então, que é uma unidade de negócio, né,
muito voltada para o momento que nós vivemos, para a realidade do momento, que é uma empresa voltada para inovação de uma forma geral. Então, são alguns exemplos aí de portfólio de negócio. Também, né, com sede em Uberlândia, mais atuação em todo o território nacional, o Grupo Martins, que tradicionalmente era o atacado distribuidor, e depois banco, e depois uma administradora de cartões de crédito, e seguradora, e comércio eletrônico. Então, é outro exemplo que a gente tem aqui, né, com sede em Uberlândia, de um grupo empresarial com um portfólio de negócio bem ampliado e bem relevante. Então, quando se pensa em portfólio de negócio, os gestores de uma empresa, né, de negócio, elas precisam avaliar continuamente como está o desempenho, como está sendo o desempenho dessas unidades de negócio e alocar recursos, né, a elas de acordo com as informações, com as informações que nós tivermos. E nós devemos observar fatores como mudança tecnológica, mudança nos hábitos dos clientes, a chegada de novos concorrentes, podem gerar a necessidade de reestruturar produtos, de reestruturar a organização, de abrir mão de algumas unidades de negócio, de criar outras unidades de negócio, e para isso nós precisamos, então, de quê? Nós precisamos de ferramenta, né, de um modelo de ferramenta para a gente analisar, para a gente estudar, para a gente estruturar isso, que a gente vai ver, então, no nosso próximo slide, né? Então, o que a gente tem quando a gente está analisando, né? Nós temos negócios atuais, nós temos negócios que geram caixa, nós temos negócios que nós queremos criar para o futuro, e nós precisamos pensar nesse equilíbrio, né? Então, nós temos que manter a empresa em curto prazo, hoje ela tem que sobreviver, mas nós temos que pensar essa organização, essa empresa, no futuro, no longo prazo. Então, quais produtos que nós temos que geram caixa e quais produtos que demandam caixa agora, mas que serão, né, eu preciso investir, eu preciso gastar com esse produto, com essa unidade de negócio, mas que ela irá gerar caixa no futuro. Então, essa é uma questão que a gente responde, e se houver um desequilíbrio nisso, então, né, se eu tenho produtos que geram caixa agora e produtos que demandam caixa agora, mas que não vão gerar caixa no futuro, isso é um problema, então eu invisto em produtos agora, mas que prometem gerar caixa no futuro. Exemplo disso, né, a indústria de telecomunicações. O produto que gerou caixa por muito tempo foi a telefonia fixa, mas se as empresas não tivessem investido, né, em produtos que gerariam caixa no futuro, como a telefonia móvel, como a internet de banda larga, então teríamos um problema. Então, houve um gerador de caixa no passado e foi necessário investir nesses novos geradores de caixa para o futuro. E para a gente analisar isso, né, aqui, conforme eu havia dito, então esse desequilíbrio, né, se a unidade de negócio não gerar caixa no futuro e eu ficar investindo nela é um problema, então há que se pensar, né, sobre essas perspectivas, sobre essas possibilidades de geração de caixa. Uma das ferramentas, então, que nós utilizamos para analisar esse portfólio é a conhecida matriz BCG. Por que ela tem esse nome, né? Que é um instrumento, é uma ferramenta que foi proposta pelo grupo de consultoria de negócios, a Boston Consulting Group, e essa matriz, ela trata, né, nesses quadrantes dela, ela tem a conhecida vaca leiteira, que é aquela unidade de negócio que está gerando muito recurso atualmente. O que nós devemos evitar, que são as unidades de negócio abacaxi, né? Então, nós não queremos, que é aquela que nós precisamos de colocar dinheiro, nós precisamos investir, mas não geram caixa, não geram retorno. Nós temos as unidades de negócio que são conhecidas como estrela, que são aquelas promissoras que nós ainda precisamos investir, nós precisamos colocar dinheiro, mas a promessa é que essas estrelas, elas virem, né, vaca leiteira algum dia. E nós temos unidades de negócio que são as conhecidas pontos de interrogação, que nós não temos certeza se elas em algum momento vão virar estrela, depois vaca leiteira, ou se elas simplesmente virarão abacaxi. Então, essa é a matriz BCG, é amplamente utilizada também, aí para nós analisarmos o portfólio de negócios e se nós continuamos, descontinuamos, iniciamos alguma oportunidade de negócio em algum determinado momento, ok? Quando nós falamos de unidade de negócio, né, é importante a gente entender o estágio de ciclo de vida. Esse estágio de ciclo de vida, né, aqui está ilustrado o ciclo de vida do produto, mas nós temos ciclo de vida de unidade de negócio e nós temos ciclo de vida de clientes também. Então, um produto, ele é concebido, ele é imaginado, ele é desenvolvido, ele passa pelo estágio de introdução no mercado. A gente espera que as vendas cresçam, que elas aumentem. Nesse período, nós precisamos investir, nós precisamos, né, fazer com que o produto seja aceito, conhecido.
Esperamos que o produto passe por um estágio de maturidade, onde a gente tem a maior receita, o maior lucro nesse estágio de maturidade do produto, e, né, as coisas passam, efetivamente o produto irá entrar em declínio, onde as vendas decrescem, caem, e nós temos que repensar, né, se é o momento de nós tirarmos o produto do mercado, ou se esse produto nosso pode ser alterado, pode ser modificado, para ele continuar gerando receita por mais tempo possível. Então, essa análise do ciclo de vida do produto, ou da unidade de negócio, ela pode ser cruzada, casada com a análise BCG que nós vimos anteriormente. Então, aqui nesse slide, né, nós olhamos, tá, a característica do ciclo de vida do produto e os objetivos de marketing. Então, em cada um dos estágios do ciclo de vida, quais são, né, os nossos objetivos? Né? Na introdução, no crescimento, na maturidade e declínio, quais são os nossos objetivos de vendas, quais são os nossos objetivos de custos, de lucro, com os consumidores, com os concorrentes, quais são os nossos objetivos de marketing. Então, é esse o cruzamento, é essa matriz que nós devemos fazer quando nós analisamos o ciclo de vida dos produtos. Nós pensarmos quais são os objetivos que a gente tem para cada uma das etapas, para cada um dos estágios que nós queremos entender, que nós queremos desenvolver alguma ação. Tá? Continuando, então, uma outra matriz, a conhecida matriz ANSOF, que nós cruzamos, né, produto e mercado. Então, desta matriz, nós temos os produtos que nós já temos, produto atual, e produtos novos que nós podemos desenvolver. Nós olhamos para o mercado que nós atuamos e novos mercados que nós podemos desenvolver. Então, no mercado que nós atuamos, nós vamos aumentar a nossa participação, aumentar a nossa penetração de mercado. Em mercados novos, nós vamos desenvolver mercado. Em mercado que nós já atuamos, né, nós podemos desenvolver novos produtos e nós podemos ir com um produto novo para o mercado novo. Então, nós chamamos essa estratégia aí de diversificação. Então, essa é a matriz de produto, mercado ou matriz ANSOF. A próxima matriz que nós temos, né, ela é conhecida como matriz GE, porque originalmente ela foi desenvolvida também para a empresa GE, para a empresa General Electric. E essa matriz, ela também cruza dois eixos, né? Só que na anterior nós tínhamos quatro caixas, aqui nós temos 9 caixas. Então, nós olhamos para o negócio, para o meu negócio, e qual é a minha força, né? Eu tenho competência, eu sou um bom competidor nesse negócio que eu estou, ou eu tenho competência média, ou eu tenho competência baixa. Qual é a minha força? E eu olho para o mercado e vou ver a atratividade. Atratividade alta, média e baixa. Né? Então, dependendo desse cruzamento, dependendo de quão forte ou quão fraco eu sou, e quantas oportunidades, quão atrativo o mercado é ou não, desse cruzamento nós iremos desenvolver. Aqui no caso nós temos, né, as estratégias para cada uma dessas combinações, e é importante a gente entender isso então. Olhar para a nossa competência, para a nossa força, e olhar para a atratividade do mercado, para a atratividade do setor. E aí vem a pergunta, né, qual que é a utilidade da análise ambiental? Por que nós fazemos isso? Nós já havíamos comentado no final da nossa última videoaula e reforçamos agora. Para nós desenvolvermos planejamento, para nós desenvolvermos estratégia, é fundamental que nós tenhamos informação. Então, quando a gente está, né, trabalhando com a análise estratégica, é fundamental a gente ter esses números, a gente ter essa perspectiva, a gente ter esse conhecimento acerca do mercado. Né? Então, essa é uma pergunta a ser respondida com informação. Essa é a ideia quando a gente trabalha com isso. Assim, né, de forma mais resumida, nós chegamos ao final dessa nossa videoaula, tratando aí a análise de mercado, mas lembrando que esse assunto foi exaustivamente tratado no nosso módulo Inteligência de Mercado. Encerramos assim mais essa videoaula. Espero vocês na nossa próxima videoaula. Até lá!